futuro não pertence a nós, ele pertence ao Senhor. E nós vamos ficando ansiosos, e essa ansiedade, ela vai gerando em nós, como a depressão gera, problemas na alma, e da alma passa para o corpo, e nós vamos cansando. Não sei se é assim com você, mas quem está ansioso, eu às vezes fico muito ansioso, eu acordo cansado, eu acordo como se tivesse trabalhado a noite toda. Então, quero entrar na mensagem, Levíticos, para mim não perder tempo, capítulo 25, verso 1 ao 7, que aí você vai entender do que eu estou falando desse cansaço. Terceiro livro da Bíblia. Para a gente poder aprender juntos. Capítulo 25. Todos acharam? Facinho, bem no comecinho, né? Diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá 1 ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado, o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos, os animais selvagens de toda a terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Isso é uma verdade. E essa verdade nós encontramos ela na natureza. E nesses versos que nós acabamos de ler, Moisés, ele nos ensina, porque isso faz parte da cultura de Israel, e é um mandamento que Deus dá no monte a Moisés, que a terra precisa ter um descanso. Há um tempo de plantio, há um tempo de colheita, e há um tempo de descanso. Se a terra precisa de descanso, imagine nós. Imagine nós. E o texto vai nos dizendo o quê? Que há um período de 6 anos para poder plantar, e depois há um período de 1 ano para a terra poder descansar. E é bem provável que nesse período de descanso, a terra está se preparando para que ela possa dar uma colheita maior e melhor. Então, o tempo de descanso nas nossas vidas é para que nós possamos dar uma colheita maior e melhor, depois do descanso. Se a própria terra tem que descansar, por que que nós não entendemos esse princípio na nossa vida? Quando Deus criou o homem, e Ele usa de matéria-prima a terra, Ele cria o homem da terra, Ele cria Adão, Ele cria Eva, e Ele cria toda a humanidade a partir dessa
matéria-prima, que é a terra. Sabe o que é interessante? E que nós precisamos entender isso. Nós vivemos num século que tudo é para ontem. Tem tempo para descansar? Não tem. Tem final de semana? Não tem. A gente está demasiadamente no trabalho. E nós não temos tempo para descansar. E terra cansada não produz. Terra cansada não produz. Você acha que está produzindo. Mas quem está olhando o seu jardim de fora, às vezes está olhando uma terra seca e cansada. Existem muitas pessoas cansadas no nosso meio. E essas pessoas, elas não conseguem mais produzir. Não sei se perto de você tem. Essas pessoas já não conseguem mais ter realizações. Essas pessoas já não têm mais expectativas. Essas pessoas já não têm mais esperança. Sabe por quê? Porque entrou em um cansaço profundo. Sabe por que não tem mais esperança? Porque entrou em um estresse profundo. E quando nós entramos num cansaço profundo, num estresse profundo, quando a terra está cansada, ela não produz e ela não frutifica. Qual que é o chamado do Evangelho para nós? Frutificar. Não é esse? Um dos chamados, Deus nos criou com um desses objetivos, que nós possamos frutificar. Jesus diz, vai de fruto e fruto que permaneça. Só que para esse fruto permanecer, a terra não pode estar cansada. Essas pessoas, quando estão cansadas ao extremo, elas não conseguem mais gerar. Elas não conseguem mais ter prazer. Elas não conseguem mais contagiar as pessoas que estão próximas. Você já conheceu alguém que chegava e contagiava todo mundo? Poxa, esse cara é alegre, ele chegou e mudou o ambiente. Nossa, como é bom estar perto dele. Talvez você era assim. Você chegava e sonhava com as pessoas. Você chegava e contagiava as pessoas. Você chegava e gerava nas pessoas expectativa. Gerava nas pessoas esperança. Só que quando nós estamos cansados demais, nós não temos prazer em nada. Nem naquilo que você mais gostava de fazer, você tem prazer. Isso pode ser no ministério, pode ser no prédio, isso pode ser em casa, no relacionamento matrimonial, conjugal, isso pode ser no relacionamento com os filhos, isso pode ser no trabalho. Às vezes você tinha uma expectativa, uma esperança de crescer, de ajudar, de contribuir. Isso pode ser na escola, talvez você entrou no ano empolgado, talvez no seu mestrado, doutorado, naquilo que você planejou, e aí você não tem prazer para mais nada. Sabe qual que é o meu conselho para você? Descanse. Descanse, porque terra cansada não produz. O dia que eu estava com o pastor Alisson ali na salinha, ele falou assim, eu vou viajar. E foi quase que automático, eu falei com ele, pastor, vai, porque terra cansada não produz. E eu fiquei com isso na minha cabeça, e ele falou, ministro, eu falei, então eu vou falar sobre isso. E quando eu esqueço o nome do irmão que estava ministrando aqui, a idade, gente. E ele falava sobre isso, sobre esse cansaço, sobre esse medo, sobre esse pânico.
E o cansaço traz isso na nossa alma, traz isso no nosso espírito. Descansar não é necessariamente a gente estagnar a nossa vida. Olha que interessante, o homem foi criado no 6º dia, e no 7º já veio o quê? Descanso. Por isso tem baiano, gente. Brincadeira, viu, gente? Deus cria o homem no 6º dia, no 7º vem o descanso. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, ela é criativa e ela é contínua. Ela não para. Deus criou o homem, não precisa de Deus recriar de novo. O que o texto diz para a gente? Que eles vão ficar 1 ano sem plantar. Vai faltar colheita? Não. Sabe por quê? Porque nós precisamos estar debaixo desse descanso que Deus nos concede. Deus nos dá esse descanso. Sabe por quê? Porque como Deus tem esse poder de continuidade, Ele entrega isso para mim e para você. Quando você para descansar, tudo aquilo que você está fazendo não vai cessar ali. Esse poder criativo de continuidade está sobre a sua vida também. Deus, Ele nos deu isso. Tudo que Deus criou tem esse poder de continuidade. Você acredita que você tem esse poder de descansar e as coisas continuarem? Porque a sensação que nós temos é que quando a gente para, tudo para. Se eu parar aqui em casa já não funciona mais. Se eu parar no trabalho, acabou. Se eu não... Deixa eu te contar uma coisa. Você vai morrer, as coisas vão continuar. E você não aproveitou o descanso que você tinha direito. Então aproveite quanto você pode, porque o Senhor nos dá esse descanso. Por que nós trabalhamos tanto? Porque nós achamos que a nossa prosperidade está no excesso do nosso trabalho. Por isso que nós trabalhamos tanto. Aonde está a sua prosperidade? A sua prosperidade está na fé, está na certeza, está na confiança que Deus cuida de mim, que nós cantamos aqui. Quem cuida dos pássaros? É Deus. Jesus disse: olha os pássaros, não estão semeando, não estão fazendo muita coisa não, mas estão comendo. Olha para o lírio do vale. Nem Salomão se vestiu tão bem quanto esse lírio, que hoje ele nasce, amanhã ele morre. Quanto mais vocês, que são os meus filhos. Sabe, entende essa verdade do seu coração? Entende que a sua prosperidade, ela não está no tanto de horas extras que você faz. Sabe onde está a nossa prosperidade? Ela está no tempo que nós passamos a sós com Deus. Porque quando nós estamos a sós com Deus, Ele começa a falar conosco. E nós começamos a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E quando nós entendemos isso, tudo vai bem. Quando você entende isso, você para de se sentir inferior aos outros. Quando você entende isso, você passa a ser satisfeito com o que Deus te deu. Você para de comparar com o que o outro tem, que isso a gente faz muito. A gente sempre compara com o do outro, e às vezes o do outro sempre é melhor. Tem uma história que fala que um pai chegou em casa e ele havia comprado um carro bem velho.
Né? A gente gosta muito de falar do Fusquinha, então vamos falar do Fusquinha. O cara comprou um Fusca. E ele chegou tão empolgado em casa, porque aquilo era a conquista dele. E os filhos ficaram todos animados. A esposa ficou animada. E eles queriam passear no carro. Então o pai falou, vamos a uma sorveteria. Levou os filhos, a esposa, o papagaio, a galinha, foi todo mundo para a sorveteria. Quando chegou na sorveteria, todo mundo alegre, parou um carro novo do lado. Uma caminhonete, que hoje é Hilux, né? Um Camaro. E aí aquela família olhou para aquilo ali e começou a comparar. Nossa, mas o dele é tão bom. Quando nós comparamos aquilo que Deus nos dá com o que o outro ganhou, nós estamos sendo ingratos. O que Deus nos deu, o que nós conquistamos, é o melhor que nós podemos ter nesse momento. Não estou falando só de bem material, às vezes nós olhamos outras coisas. Nós precisamos dizer, o Senhor cuida de mim. O carro mais novo, a casa mais nova, o sítio maior, não representa nada para Deus. Deus não olha nada disso. Isso é muito bom, isso é muito gostoso, é gostoso de desfrutar, é gostoso de quem trabalha conquistar as suas coisas. Deus não está olhando o seu carro. Deus quer saber quantas pessoas você ajuda. E não digo só de irmãos da igreja não, quando você passa e vê alguém precisando de uma carona, você entra dentro do seu carro. Você coloca dentro do seu carro, ainda mais quando é carro novo, gente. Nossa, eu tinha um amigo, quando você entrava dentro do carro dele, o banco, a porta, põe a mão para não fechar a porta. Nós vamos ter cuidado, gente. Nós gostamos de coisas, mas nós amamos pessoas. Suje o carro, deixa o carro sujar, se alegra com as crianças, se alegra com todo mundo, faz festa. Depois lava, porque se Deus te deu, é para ser útil. Sabe por que às vezes nós não temos riquezas? Porque Deus não dá riqueza para o cristão guardar. Nós recebemos para compartilhar. Às vezes você precisa pegar dos seus recursos, de um dinheirinho que está lá no banco, pega R$1.000, R$2.000, e ir em alguém e falar assim, olha, eu quero te abençoar, Senhor, coloca no meu coração. Irmão, nós estamos guardando tantas coisas, e no final nós olhamos e falamos, para quê? Por quê? Você tem que ser controlado sim, você tem que manter suas finanças em dias, sabe, mas seja generoso. Vou voltar aqui para a mensagem, para mim não passar do tempo. Então, tirar férias, irmãos, é fundamental. Descansar uma vez na semana é fundamental. Às vezes você vai falar assim, mas eu não tenho dinheiro para poder tirar férias. Férias não é o lugar que você está, férias está aqui, ó. Sabe, você pode fazer um pequeno passeio na lagoa, você pode ir no clube, você pode ir na casa de alguém que você gosta de estar junto. Você esquece por um período daquilo que você está vivendo e desfruta de novas coisas. A gente pensa em férias, aquilo que a televisão nos diz, aquilo que o youtuber nos diz, tem que ir para Maldivas, tem que ir para tal lugar. E a pessoa, ela cria uma dívida tão grande que quando ela viaja, ela nem descansa, ela fica pensando, boleto do meu cartão. Quem nunca fez isso, gente, não é verdade? Mas nós precisamos passar por isso. Então, descansar é fundamental. E nós precisamos olhar para nós mesmos e ver no que nós estamos nos tornando. Sabe, porque talvez tudo ao nosso redor, família, os nossos prazeres, as nossas realizações, elas estão sendo trocadas porque nós precisamos de mais recurso. Nós precisamos ganhar mais.
Aí você deve estar se perguntando aí, mas irmão, como que eu vou fazer então para sobreviver? Como que eu vou fazer para pagar as boletas? Porque não para de chegar, uma coisa certa é que mês que vem vai ter boleto. E eu entendo essas preocupações, porque eu também vivo essas preocupações. Nós compartilhamos do mesmo mundo. Mas pare e pense, está valendo a pena viver desse jeito, frenético, louco, excessivo? Porque isso é o nosso começo. E começar bem não é o grande segredo. O segredo é a jornada. O segredo é como que eu me comporto no meio do meu caminho, no caminho, no processo. O grande segredo da vida é como nós a terminamos. Você já viu Corrida de São Silvestre? Eu acho que deve ter uns 2 anos que não tem por causa da pandemia, né? Mas todos aqui, levanta a mão aí, todo mundo já viu Corrida de São Silvestre? Na linha de largada é como? É fácil de identificar, todo mundo entusiasmado. Lá tem a Mulher Maravilha, tem o Batman, tem o He-Man, tem o Superman, está todo mundo na festa. No início, no começar bem. Depois, durante o trajeto, durante o percurso, durante o caminho, é que as pessoas vão se mostrando do que elas são forjadas. E quais são as verdades que são fundamentais para a vida delas. Elas vão mostrando o que as sustenta na caminhada. Se é um milagre ou se é o Senhor. Se é um brinquedo ou se é o Senhor. Quando chega no final da São Silvestre, quem que a gente vê aparecendo na câmara? O He-Man, o Superman, os kenianos. Por quê? Se preparam. Descansaram no tempo em que haveriam de descansar, projetaram a rota que deveria fazer, treinaram e vieram. E sabia que não dependia apenas do começo, mas como eu vou chegar no final. É isso que o apóstolo Paulo nos diz, né? Que nós precisamos chegar no fim e perseverar. É durante a caminhada, é durante o trajeto. Um líder, ele não é lembrado pelas suas conquistas, ele é lembrado se ele deixa sucessores. É assim que os grandes líderes são lembrados. E quando nós olhamos para a corrida de São Silvestre, a gente vê que os quenianos estão fazendo isso bem, porque todo ano eles estão ganhando. Tem muita gente que começa bem, mas no meio do trajeto é atingido por um cansaço, e a gente sente na alma, a gente sente no espírito, e às vezes nós somos acometidos por enfermidades, por excesso de trabalho, por excesso de preocupação. Muitos deixam a família, casamentos se acabam, relacionamentos entre amigos terminam, porque nós colocamos a nossa conquista em primeiro lugar. Isso não é sucesso. Sucesso é o que você pode comemorar com as pessoas que você ama. Se você tem sucesso, mas as pessoas que você ama não estão com você naquele momento de celebrar, isso não é sucesso. Tem várias pessoas de sucesso na mídia, não sei se você já viu, e geralmente terminam o fim da carreira sozinhas. Conseguiram o seu objetivo, mas perderam todas as pessoas que amavam.
Isso é sucesso? Irmão, eu vivo com pouco, mas com as pessoas que eu amo. Sabe? Eu vivo feliz, mesmo não alcançando tudo que eu queria alcançar. Porque eu sei que o Senhor, Ele me sustenta. Eu sei que Ele cuida de mim. Se nós estamos cansados, e nós sabemos que uma terra cansada, ela não produz, nós vamos descansar. Só que depois do descanso, nós vamos começar a projetar, não é? Não é assim que funciona? Você descansa e volta com gás, você volta com vontade. Porque a minha mãe dizia que quem vai na fonte primeiro bebe água limpa, mas há uma frase cristã que eu gosto mais: quem antecipa, governa. E sabe qual que é a primeira coisa que você precisa fazer para esse ano que vai começar? É criar expectativa. Você precisa criar expectativa, você precisa criar metas, você precisa gerar sonhos dentro de você, para que esse ano que venha seja melhor. E sabe o que você precisa fazer? Você precisa mudar as suas ações, as suas atitudes, porque se você continuar com a mesma, o ano se repetirá. Tem gente que quer colher coisa boa, mas só planta semente ruim. Tem gente que quer colher uva, mas planta alface. Pô, a alface dá muito mais rápido, 45 dias você já está comendo, mas é só salada, irmão. Quem gosta de viver só de salada? Agora, você planta uma uva, você bebe um suco, você tem uma geleia. Nunca vi geleia de salada. Geleia de alface, não. Sabe? Quanto tempo leva para você cultivar uma vinha? Você tem que cuidar da terra, você tem que adubar, você tem que podar, você tem que esperar, sabe? Só que no final tem valor. A semente que é lançada para ter um fruto rápido, geralmente ela não tem valor. As coisas de valores, às vezes leva tempo. É assim que funciona. Por isso que nós precisamos projetar e precisamos mudar, porque senão o ano vai se repetir. Se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos ter atitudes diferentes. Se nós queremos ter um ano extraordinário, nós precisamos viver de forma extraordinária. Amém? Você tá me entendendo? O que é viver de forma extraordinária? É viver pela fé. A gente fala tanto dessa palavrinha, né? É viver pela fé. A gente fala tanto da fé. A fé é que você não precisa de sinais. Viver pela fé é não precisar de sinais. Os sinais, eles são bons. Mas nós não precisamos de sinais à medida que nós vamos crescendo. Há um episódio que acontece com Elias, está no livro de Reis, que diz que o servo de Elias estava indo lá fora para ver se ia chover. Eu não vou abrir o texto para a gente poder ganhar tempo aqui. Está em 1 Reis 18, 43. Todo mundo conhece essa história. O servo de Elias era Eliseu. Ele ia lá fora e olhava se tinha algum sinal de chuva. E Elias manda ele ir por 7 vezes. Quando ele volta, ele diz assim: agora eu vejo o quê? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias disse para ele: então agora pode ir a cabo, porque vai chover. Não era Elias que precisava do sinal. Quem precisava do sinal era Eliseu. Porque Elias já era maduro, já tinha uma vida com Deus, mas Eliseu estava no processo. Quando nós nos convertemos, nós precisamos de sinais. E sinais são muito bons. Mas à medida que nós vamos amadurecendo na fé, nós não precisamos mais deles. No livro de 2 Reis, esse mesmo Eliseu, o que era servo de Elias,
e agora ele já é um profeta. 2 Reis, capítulo 2, capítulo 3, do verso 15, diz assim, ó, isso é Eliseu dizendo agora, aquele servo que pediu um sinal no início da sua caminhada. Mas agora me tragam um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. O que veio sobre Eliseu? O poder do Senhor. Eliseu foi a habitação de Deus, o Espírito de Deus veio sobre Eliseu. E Eliseu, então ele diz assim, que o Senhor havia dito, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento e nem chuva. Sabe o que Eliseu está dizendo? Agora não precisa mais de sinais, porque agora eu já não estou mais no início da minha caminhada, agora eu estou no processo, e agora eu não preciso mais de sinal. Por que eu não preciso de sinal? Porque o próprio Deus habita em mim. Você não precisa mais de sinais, porque o próprio Deus habita em você. O Espírito Santo habita em você. Você cresceu, você amadureceu, você está avançando. Então agora a gente não precisa mais de sinais, porque nós precisamos de carregar a vida de Deus em nós. Agora nós vamos ser os sinais. As pessoas vão olhar para nós agora, e nós vamos começar a refletir a imagem de Deus. É isso que Deus diz do ouriço polir na prata. Olha, a prata só vai ficar boa quando você se enxergar nela, quando ela virar um espelho. Sabe quando eu e você vamos estar preparados? Quando as pessoas olharem para nós e reconhecerem Deus em nós. Quando eles enxergarem Deus nas nossas vidas. Sem a gente precisar ficar falando. Nas nossas ações. Como nós nos comportamos. E aí nós vamos crescendo, nós vamos avançando. Nós precisamos de entender o nosso propósito, por que que Deus nos criou, qual é o nosso chamado, qual é a nossa natureza, para nós entendermos como que nós vamos caminhar. Eu já estou terminando. Eu sou dono de um pomar, tem um pomar. Fala uma fruta que vocês gostam aí. Maçã, mais uma. Hã? Pera, manga, mais uma, para fechar 4. Banana, ó. Pera, banana, manga e maçã. Eu vou regar o meu pomar agora. Para regar o pomar eu preciso de quê? Água. Quando eu vou regar o meu pomar, eu busco a água da maçã, a água da banana, a água da pera. É assim que você rega o pomar? A água é a mesma. Não é verdade? Só que há um mistério, que quando essa água chega no pé de maçã, maçã pega essa água e transforma na sua natureza. Quando chega no pé de manga, transforma na sua natureza. A manga absorve os nutrientes que ela precisa. Quando chega no pé de banana, essa água, ela é transformada pela natureza da banana. Uma pergunta: qual natureza habita em você? Porque a água é a mesma, a fonte é a mesma, o Deus é o mesmo. E a água chega em todos, porque a Bíblia diz que chove para o justo e chove para o injusto. Então a água chega. A terra seca sou eu, mas que a água chega, ela chega. Agora eu preciso de pegar essa água e transformar em uma natureza. Qual natureza habita dentro de você? E aí você vai ver os frutos que você dá.
você vai ver os frutos que eu dou. Porque não tem como uma fonte jorrar água salgada e água doce. Não tem como nós darmos frutos bons e frutos ruins. Nós pegamos essa água que é dada por Deus, que é o Espírito Santo, que habita em nós, que começa a mover a terra dentro de nós. E aí nós vamos começar a revelar qual natureza habita dentro de nós. Você está entendendo? Então diga amém. Quando eu entendo para que eu sou chamado, qual é o propósito e qual é o meu ministério, queria chamar os irmãos, que eu quero viver de uma forma extraordinária. Eu entendo que o meu chamado, o seu chamado, e é isso que o Evangelho, é isso que Jesus nos ensina, que o nosso chamado é ao discipulado. Jesus nos chama para vivermos como discípulos. Se você começar a ler as Escrituras, Deus vai dizer que Jesus era o unigênito, o único. Depois, Deus diz que Ele é o primogênito. Ele deixou de ser único para ser o primeiro entre os irmãos. E nós somos chamados a nos parecermos com Ele. Esse é um dos propósitos. É isso que Paulo diz a Romanos. Nós somos chamados, predestinados. Não está falando nada de calvinismo, de arminianismo, nada disso. Paulo está falando de Jesus. As pessoas aqui complicam. Nós somos predestinados a nos parecermos com Ele. Nós somos chamados ao discipulado. Nós não fomos chamados para o voluntariado. Há uma diferença entre discípulo e voluntário. O voluntário, entenda, não estou falando de ser salvo ou não ser, não tem nada a ver com isso, porque a salvação não depende de obra, de nada. Ela é dom de Deus, ela é graça. O voluntariado, ele também recebe pão. O voluntário também recebe peixe. O voluntário também recebe milagre. Mas é diferente do discípulo. A preocupação do voluntário é muito mais em fazer. E a preocupação do discípulo é em gerar. Há uma diferença entre fazer e gerar. Jesus, quando está sentado, conversando com Marta e Maria, como que Marta estava? Fazendo, trabalhando, correndo. E como que Maria estava? Sentada aos pés do Mestre, descansando. E o que Jesus estava fazendo com Maria? Jesus estava gerando vida dentro de Maria. Jesus estava gerando o reino de Deus dentro de Maria. Jesus estava engravidando Maria do projeto do reino dos céus que estava para ser estabelecido. Porque o discípulo não preocupa apenas em fazer, o discípulo preocupa em gerar. Nós precisamos gerar o reino de Deus nas outras pessoas. Nós precisamos gerar expectativa, nós precisamos gerar esperança. As pessoas precisam olhar para nós e nós precisamos gerar isso na vida delas. O Senhor gerou dentro de você o reino de Deus. A preocupação não é fazer, a nossa preocupação é gerar. Porque o discípulo, Jesus se revela a ele. Jesus compartilha dos planos com os discípulos. Quando o discurso estava pesado, era com os discípulos. Que Jesus diz, olha, você precisa comer a minha carne e beber do meu sangue. Sabe o que Jesus está dizendo? Você precisa viver como eu vivo,
você precisa praticar as mesmas obras que eu pratico. Você precisa amar como eu amo. O padrão agora sou eu. É isso que está dizendo, não é vir cear, não é gostoso vir cear, mas está dizendo muito além disso. É para o discípulo que Jesus revela os planos de Deus. Quando você chegar em casa, você abre a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 15. Jesus diz assim: vocês, discípulos, agora não são mais chamados de servos, mas são chamados de amigos de Deus, porque eu compartilho com vocês tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai. Você que é discípulo, você recebe o compartilhamento dos projetos de Deus. Aí você deve estar se perguntando assim: o que isso tem a ver com terra cansada? A terra cansada, ela faz que nós nos tornemos involuntário. Nós só fazemos quando dá, quando pode. Nós já não temos mais prazer em fazer. Nós fazemos porque o outro está olhando. Ah, mas eu tenho que fazer porque fulano está vendo. Se não, vai ficar chato demais. Irmão, discípulo, se você pede a ele alguma coisa, ele fala assim: não posso. Não é não, eu posso falar não tem que falar sim para tudo não. O voluntário geralmente ele faz, mas com o coração. Geralmente o discípulo você não precisa ficar pedindo para fazer as coisas. Ele já vai fazendo. Ele conhece qual que é os planos de Deus. E é gerado no coração dele. Se coloque de pé. Então o meu conselho para você, para que você não se torne um voluntário: descanse, porque Deus precisa de discípulos.